Eu estava com o João, tinha 2 aninhos e pouco. E aí eu queria muito engravidar de novo. Eu queria ter uns 5 filhos. 5 filhos, de verdade. Né? Mas quando eu engravidei do João, e eu já estava com 35, e quando ele estava com uns 2 aninhos e pouco, eu já queria engravidar de novo. E aí eu sempre quis ouvir muito a voz de Deus, a permissão de Deus em tudo que eu fizesse. Aí em um ano, em 2010, na virada do ano, né, de 2009 para 2010, em casa, aí nós ajoelhamos, eu, o João e o Rosenildo, pedindo permissão, né, a Deus para ter outro filho. Porque assim, eu pensava o seguinte, querer, claro, nós queríamos muito, mas eu queria a resposta de Deus. Eu queria saber se eu poderia cuidar de mais um filho dele, né? Se Deus me confiaria mais uma vida, ou seria apenas uma vaidade minha. Então nós oramos, né? E eu pedi a Deus que falasse no nosso coração se nós poderíamos ter mais um filho. Aí uma semana depois eu estava voltando do trabalho para casa, eu e o meu esposo Rosenildo. E aí eu senti no meu coração a resposta: você pode ter mais um filho. Nessa época eu estava fazendo pós-graduação em gestão empresarial. Aí nós tínhamos, né, um grupo de colegas que estudávamos juntos. Aí eu falei assim, gente, eu estou fazendo uma menina. Eu falei, eu e meu esposo estamos preparando uma menina. Aí nós tínhamos um professor de estratégia, né? Aí um deles falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, se você conseguir engravidar de uma menina, a gente expulsa o professor de estratégia da sala. Eu falei, é sério, eu tô preparando uma menina. Né? Então assim, eu comecei a prestar atenção na temperatura do meu corpo, né? O dia certinho, e eu sabia que teoricamente, que para se ter menina, eu teria que namorar um pouquinho antes da ovulação. Porque os meninos, desde a sua essência, os meninos eles são ágeis, eles são fortes. Então eles nadam muito rápido. Então se eu estiver no meu período fértil e os meninos na velocidade, todo o nosso corpo se prepara para ter um bebê. É incrível, é o milagre da vida. Então aquilo ali atrai, o nosso útero atrai, né, o espermatozoide, a semente, né? Então se é menino, provavelmente ele vai chegar, porque todo o corpo está chamando por aquilo ali. E aí junta com a velocidade, a força da essência dos meninos, então é provável que se engravide de um menino. E já a menina é devagarinho, mas ela fica muito mais horas viva do que o menino. Então eu sabia que eu precisava namorar no tempo certo. Teria que ser um pouquinho antes da ovulação. E eu sentia, eu fazia tudo isso, eu fiz tudo isso. E eu falei, né, para os meus amigos que eu queria engravidar e que eu estava preparando para receber uma menina. Aí eu engravidei. É impressionante e eu posso dizer para você, das 2 gestações, eu sentia exatamente o momento da fecundação. É impressionante isso. Mas eu senti as 2 vezes.
que eu falei assim, meu óvulo agora está cheio. Então eu engravidei. E naquele momento eu falei assim, não tenho mais a preferência. O que vier foi o que foi permitido por Deus, o que Ele está confiando para nós dois. Porque eu falei assim, a minha parte eu fiz, né? Existe sim uma teoria em relação a isso. Mas o prover de tudo isso, realizar de tudo isso, era de Deus. E eu ficaria muito, muito feliz de um menino e de uma menina. Então falei, seja o que for, eu tenho certeza que será muito amado e muito amada. Então eu esperei o tempo certo para saber se era menininho ou a menininha. Aí quando eu fiz a ultrassom, que já dava para saber, e eu vi que era uma menininha, aí o meu esposo também queria, né? Aí eu coloquei uma roupinha rosa dentro de uma caixinha verde. Aí cheguei e falei, amor, olha só, o que a gente podia fazer, nós fizemos, né? Eu não sei se você vai gostar do resultado, mas é o melhor que temos agora. Então eu induzi a dúvida, né? Para que ele não soubesse exatamente o que era. Quando ele abriu a caixinha verde, aí tinha a caixinha era verde, tinha um papel, né? Aí ele abriu o papel, que ele viu a caixinha verde, né? Olhou assim. Aí quando ele abriu a caixinha, era uma roupinha rosa. Gente, ele não conseguiu ver a roupinha, mas ele sabia que era uma menina. Então a gente começou, aí fomos falar para o João, falou, olha, antes, né, na verdade, de saber, aí eu falei, filho, o Papai do Céu mandou para você um bebezinho. Só que nós não sabemos se é um menininho ou se é uma menininha. Aí ele, mamãe, é menina? Então, assim, eu ficava preocupada de repente, se não fosse uma menininha, e talvez ele, não sei, talvez ficar decepcionado. Eu falei, mamãe não sabe, papai não sabe. Mas é um presente para nós. E eu não sei se é um menino ou se é uma menininha. Ele, não, mamãe, é uma menina. Eu falei, tá bom, tudo bem. Então me fala uma coisa, se for uma menininha, que nome você gostaria de colocar? Você gostaria de colocar o nome nela? Aí ele, eu me lembro até hoje, ele com a mãozinha no queixo. Aí pensou, eu já sei, mamãe. O nome dela será Ana Clara. Eu falei, então tá bom. Mas a gente vai esperar para saber se vai ser uma menininha, tá bom? Ele, tá bom, mamãe. Aí quando eu fiz a ultrassom, vi, aí sim, aí a gente pôde desenrolar no enxoval. E o João Pedro, ele me ajudava em tudo, ele me ajudava a escolher as roupinhas, né, a organizar as gavetas, ele me ajudava em tudo. Aí a Aninha nasceu, o João Pedro, ele ficou tão feliz, tão ansioso. E aí ele olhava ali para aquele pacotinho enrolado nos panos rosa. Ele, mamãe, mamãe. E assim, ele quase passa mal de tanta alegria em ver a irmã. Ele, mamãe, manda ela descer pra gente tomar banho de mangueira. Ana Clara nasceu dia 2 de fevereiro de 2011. Ai, mamãe, pede ela pra descer, mamãe. Ela vem pra poder tomar banho de mangueira comigo. Então, assim, era muito divertido, porque eram 2 bebês, né? E ele vinha e beijava. Mamãe, por que ela tem boca que não fala? Então, assim, todas essas coisas é muito mágico, gente. É muita
alegria para uma casa. E assim, o João sempre foi mais contido, né? O chorinho do João era baixinho, silencioso. O João, ele só quis amamentar várias horas depois do nascimento, né? Tudo na dele. Já a Ana Clara, a Ana Clara saiu quando as enfermeiras trouxeram a Aninha já toda arrumadinha pro quarto, ela já tava com 2 dedos na boca, querendo mamar, morrendo de fome, né? É muito diferente. E assim, o choro de Ana Clara dava para ouvir 2 quarteirões, né, de distância da casa. E aí eu digo assim, que se eu fosse comparar os dois a uma festa, eu diria que o João é a estrutura, né, da festa, a base, né, a estrutura de uma festa. E a Aninha, com certeza, ela é os confetes, a luz, o brilho. Essa é minha filha, essa é a Ana Clara. E essa é a minha mensagem para o Dia das Mães, para as mães de menina. Feliz Dia das Mães para você.